Essa misturinha, se você quiser, Comida gostosa fazia a vovó, que saudade da vovó. Comida gostosa fazia a vovó, que saudade da vovó. A receita de hoje é Colomba Pascal. Já comeu? Já provou? É um pão muito rico, ele tem muita manteiga e ele é muito aromático. Eu vou te dizer que esse pão feito em casa, da forma como a gente vai fazer aqui, ele é completamente diferente de tudo que você experimentou. Não deixa nada a dever de uma boa Colomba Pascal italiana. Aliás, a receita que a gente vai fazer hoje é italiana, de longa fermentação, então se prepara. Meu nome é Teu Correia e esse é o canal do Teu Gostinho. Vamos para a receita? O primeiro passo para a gente fazer a colomba, a gente vai fazer um mix aromático, que é isso que vai dar o perfume do nosso pão. É bem simples e o ideal é que você faça no dia anterior, porque o sabor e o aroma daquilo vai ficar um pouco mais complexo, tá? Aliás, muitos processos que nós vamos fazer da colomba vai ser para que a gente realmente dê complexidade, não só na parte aromática da massa, mas também na parte de textura da massa. A gente vai falar isso ponto a ponto. Agora, a gente vai fazer a nossa misturinha aromática. Aqui eu tenho mel, aqui eu tenho o extrato de baunilha, aqui eu tenho rum e aqui eu tenho laranja e limão. Sempre quando eu vou fazer extrato ou quando eu quero retirar o óleo essencial da laranja e do limão, eu vou fazer isso o mais próximo da hora de usar. Se eu coloco isso aqui junto com o mel, eu vou fazer com que o meu óleo essencial ele se distribua melhor, inclusive na hora de eu incorporar esse mix aromático na massa. Então vamos lá. Sempre um ralador muito fino, porque eu não quero ralar a parte branca, apenas a parte verde. Então eu vou lentamente passando. Reparem que eu não repito muitas vezes o mesmo espaço, porque eu não quero chegar na parte branca. Então eu só vou rodando, e quem já ralou limão sabe muito bem que nessa hora sobra um cheiro maravilhoso. O limão siciliano ele também fica muito bom nessa preparação. Você pode inclusive dobrar a quantidade de limão caso você use o limão siciliano, tá? Uma observação, sempre que você ralar, aqui atrás fica bastante coisa, então tira isso aqui também, tá? Agora a nossa laranja. Essa misturinha, se você quiser, por exemplo, você pode saborizar bolo, biscoito. Prontinho. Aqui eu vou raspar. Vamos dar uma mexida porque ainda não misturei o mel com tudo. A bebida você pode também substituir por uísque ou você pode colocar conhaque. Não deixe de colocar, o álcool ele não fica impregnado no alimento, ele só vai dar sabor. Gente, é algo bem simples, tá? Esse daqui eu vou usar já já na nossa preparação, só vou deixar ele descansando ali um pouquinho. O ideal, e eu sugiro que você faça mesmo, faça essa preparação aqui no dia anterior. Se você fizer no dia anterior, você vai deixar tampado na geladeira até a hora de usar. A segunda preparação que a gente vai fazer para a colomba é aquela coberturinha bem específica. Além de um charme, ela vai dar também um sabor para a colomba. Vai por mim. Faz esse passo a passo. Não pula nada, que você não vai se arrepender. Vamos lá. Claras. Aqui eu vou misturar o meu óleo vegetal, a farinha de amêndoa. Ele fica bem também com farinha de caju, se você gosta. Aqui amido de milho. E por último, eu coloco o açúcar impalpável. Isso é super simples. Aqui eu só vou misturar até ele incorporar todos os ingredientes. A impressão que dá no início é que ele não vai misturar, mas o açúcar impalpável, ele dissolve super bem no pouco de líquido que aqui tem, tá? Então você vai ver que ele já vai ganhando uma certa cremosidade. Dá uma mexida bem vigorosa para que o açúcar, se tiver alguma bolinha de açúcar ou até mesmo uma bolinha de farinha, ele desmanche. Eu estou usando esse potinho porque eu já vou tampá-lo e aqui eu levo para a geladeira porque a gente só vai usar amanhã. Sim, eu vou gravar essa receita 2 dias seguidos porque ela vai levar 24 horas só para poder maturar. Então vai demorar um pouquinho. A mesma coisa vai acontecer com você. Eu vou te falar todos os prazos que ele vai levar comigo e eu vou te falar também o que é flexível e o que não é flexível. Você só precisa olhar para sua massa e entender sua massa. Falando em massa, vamos para a massa agora. Para fazer essa massa, a gente vai precisar de uma batedeira planetária. É muito difícil fazer a massa, tanto da colomba quanto a massa do panetone, na mão, por serem massas que levam muita manteiga. No bowl, eu vou fazer uma cama. Então eu vou colocar toda a minha farinha.
Aqui eu estou usando o fermento biológico seco. Você também pode usar o fermento fresco. Caso você use o fermento fresco, eu vou pedir para que você dilua esse fermento no leite antes. E se você for usar o fermento fresco, você vai multiplicar 3 vezes a quantidade de fermento que eu estou estipulando aqui na receita. A quantidade de fermento, ela é bem pouca, porque essa preparação, ela além de ser de longa fermentação, ela passa por um processo de maturação na geladeira. Então a gente precisa que esse fermento ele de fato demore para agir. Como a quantidade de fermento é pouca, a gente raspa tudo, tá? Não deixa nada aqui. O açúcar e o leite. Eu vou iniciar o batimento dessa preparação utilizando a raquete, só depois que vou colocar o gancho. Coloquei esses 4 ingredientes aqui. O objetivo de misturar aqui é que a gente chegue numa farofinha. Você vai ver que não vai dar ponto de nada, ele só vai ficar uma farofinha, uma coisa bem fina. Ó, é essa farofinha fina que a gente tá vendo. Tem uns grãos que ficam maiores. Aproveita para dar uma soltada aqui no gancho. Lembra da nossa misturinha? A misturinha aromática que a gente fez? A gente já vai usar agora. Já vou deixar a mistura, também já vou pegar os ovos, porque assim que eu conseguir incorporar essa mistura aqui nessa farofinha, eu já vou começar a colocar os ovos na minha preparação. Vou ligar a batedeira no mais fraco. Só para dar uma misturada, tá? Agora a gente vai começar a incorporar os ovos. Os ovos eu vou colocar um a um. Eu só coloco o próximo ovo quando o ovo que estiver dentro da batedeira, ele estiver completamente misturado e eu não conseguir mais enxergar o ovo ali. Então vamos lá. Pronto. Ele já incorporou a primeira parte, mais um ovo. Também já incorporou mais um ovo. Assim que ele já estiver misturado, a massa ela vai estar bem grudenta. Então ela vai grudar no bolo, ela vai grudar no gancho. É normal e tá tudo tranquilo. A gente nesse momento vai começar a incorporar a manteiga. A manteiga a gente vai incorporar muito, muito tranquilamente. A gente vai colocar um pouco de manteiga, a gente vai incorporar essa manteiga na massa, bater um pouco, até incorporar um pouquinho. Esse processo, para poder bater essa massa, a partir de agora, deve levar aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Uma outra observação que eu preciso que você faça em relação à massa é: não queira bater essa massa na velocidade mais alta da sua batedeira. Você só vai superaquecer a massa. É uma massa muito amanteigada. Essa manteiga ela vai começar a derreter e ela vai começar a ficar dentro do bol. Não faça isso. Você pode perder a sua massa. O máximo que você vai colocar de velocidade na sua batedeira é uma velocidade média. Vamos para a manteiga. Assim que eu inicio o processo de incorporar a manteiga na massa, eu já posso substituir meu batedor. Eu vou tirar a raquete e vou colocar o gancho. De vez em quando dá uma parada nela, vamos tirar da borda tudo que está colado. Vamos bater de novo. A gente já vai começando a acrescentar mais manteiga, tá? Você já consegue perceber que a massa, ela tá diferente daquilo que a gente fez. Ela não tá mais tão rígida, ela tá ficando um pouco mais macia, mais mole, né? Na verdade, à medida que eu vou incorporando a manteiga. Sempre pare, até mesmo por conta da máquina. Sempre pare a máquina, sempre dê uma raspada na lateral. Vamos bater, vamos incorporar mais essa manteiga. Nessa última parte da manteiga, eu coloquei toda a porção de sal da receita.
Dou uma paradinha. Vamos raspar de novo a lateral. Eu sei que a massa ela ainda está longe de chegar onde eu quero, mas agora eu vou parar para poder fazer um processo de resfriamento da massa. Lembra que eu falei com vocês que essa massa ela não pode ser superaquecida por conta da quantidade de manteiga? Um cuidado que a gente vai ter agora é justamente esse. Você pode pegar essa tigela, você pode levar para a geladeira, ou você pode fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Então aqui, joga a minha massa toda na bancada. E vou colocar minha mão na massa. Olha que massa, ela é super mole, amanteigada, tá vendo? O que eu falo do ponto de véu? Se eu abro aqui, eu começo a ver alguma coisa do ponto de véu, mas você tá vendo que ela começa a rasgar à medida que eu abro? Vou pegar mais uma porção da massa, ó, vou tentar abrir. Repare que ela desestrutura, ela se perde, ela se rasga. Isso é o glúten que ainda não está formado. A massa, eu vou abrir. É uma massa bem gostosa, gente, de trabalhar. Parece massinha. Tá vendo? Eu não consigo esticar muito, porque eu estico e ela rasga. Isso significa que a gente ainda precisa de um pouco de trabalho. É importante que vocês vejam isso, porque quando ela estiver no ponto, vocês vão entender. Lembra que eu falei que a gente ia fazer um processo de resfriamento da massa? Esse daqui é o processo de resfriamento da massa. A gente deu uma laminada na massa, a gente expandiu a massa, esticando a massa e deixando ela bem fina. Esse processo aqui, eu já esfriei a massa. Então a massa, ela já voltou à temperatura, se ela estava muito aquecida ou superaquecida, ela já voltou. Olha como a massa, mesmo muito amanteigada, olha como ela é fácil e como ela é gostosa de manipular. Aqui eu vou puxar e vem tudo, gente, ó. Parece que eu fiz uma bagunça, né? Mas não. Assim também eu consigo entender a minha massa, eu consigo entender um pouco da estrutura. Depois que eu fiz essa laminação, eu gosto de fazer uma dobra. Então, do jeito que ela ficou, eu vou levantar a massa e jogar a parte da frente para baixo dela. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou levantar a massa e vou jogar o fundo e deitar ela sobre a parte que ficou embaixo. Vou virar a massa e vou fazer o mesmo processo. Vou colocar para baixo e soltei. E do outro lado, a mesma coisa. Volto a massa para a batedeira. E agora a gente vai bater. Repare como ela vai ganhando força à medida que eu vou batendo a massa. É importante aqui dividir com vocês que eu estou usando uma farinha nacional. Eu vou deixar até na descrição a marca da farinha que eu usei. Essa receita é uma receita italiana. Lá na Itália, eles têm uma divisão de farinha, que é uma farinha de força que é utilizada para poder fazer pães, principalmente os pães que são mais carregados, como no caso da Colomba ou do Panettone, ou pães de fermentação natural, e a farinha fraca, que são as farinhas que nós fazemos os biscoitos, os bolos. Se você tiver acesso a uma farinha forte, farinha Manitoba é o nome da farinha. Se na sua região não tem, você pode comprar pela internet. É uma farinha relativamente cara, comparado com as outras farinhas, mas ela tem uma qualidade que vai trazer mais benefício. Vai facilitar porque ele vai chegar no ponto de véu um pouco mais rápido, já que ela é uma farinha forte. Essa farinha aqui, ela precisa de cuidados. Então, o tempo dela, comparado com uma farinha Manitoba, o tempo de processamento, porque eu vou bater, ela de fato é diferente. Então aqui eu já aproveitei, dei um intervalinho para vocês, dei um intervalinho para a máquina e a gente vai voltar a bater. Vamos fazer o teste do glúten.
A massa, ela já tá diferente do que foi a nossa massa inicial. Eu vou fazer esse teste aqui na mesa, porque eu já vou aproveitar e fazer aquele movimento que eu falei pra vocês. Vou resfriar a minha massa. Olha a massa como ela já está diferente. Ela já está, de alguma forma, mais estruturada em relação àquela hora que a gente tirou. Eu vou aqui fazer o teste do véu novamente. Pega uma parte boa da massa e a gente vai abrindo delicadamente, com os dedos na parte de trás. Eu vou aqui abrindo a minha massa. E aí a parte que vou ficando mais leve, eu vou dando um pouco mais de vazão para ela. Você lembra que aquela hora ela estava rasgando e nessa hora que ela já teria rasgado, inclusive? Olha, eu consigo abrir um pouco mais. Ela já está uma massa mais elástica. Ela tá uma massa bem bonita. Olha que coisa linda. Aqui ele rasgou porque eu fui muito fundo. Mas você percebe que ele rasgou e que ele não continuou rasgando? Isso é normal. Significa que ele tá conseguindo resistir. Mas olha embaixo. Que glúten lindo, que véu lindo. Nossa massa tá magnífica e tá bem cheirosa. Eu já cheguei no ponto de véu, a gente vai acrescentar a nossa laranja. A laranja cristalizada, eu já cortei ela em pequenos pedaços, eu vou incorporar. Eu poderia ter jogado a laranjinha ali e ter batido ela um pouco mais na máquina. Aqui, já que eu tirei a massa e que eu tô aproveitando para poder resfriar também essa massa, eu também já vou aproveitar para poder incorporar. Então vou espalhar essa laranja toda a massa. Uma vez espalhado, eu vou começar a virar a massa aos poucos. Para a coluna que a gente vai fazer aqui, eu vou usar apenas a laranja cristalizada. Você pode colocar outros itens também. Você pode colocar gotas de chocolate, você pode colocar passas. Eu sugiro que você não ultrapasse a quantidade de 2 vezes a quantidade de laranja cristalizada que tem aqui. A laranja cristalizada, inclusive, a gente tem um vídeo no canal. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Eu quero incorporar bem essa laranja. Não tem problema eu bater um pouco mais aqui, mesmo ele tenha chegado no ponto de véu. Ele ainda tá num estágio onde eu ainda consigo trabalhar um pouco mais essa massa. E aqui a gente está chegando no ponto final. Vamos ver como é que ela está de novo. Eu já separei aqui uma vasilha onde essa massa ela vai descansar. Aqui eu vou usar uma vasilha de vidro porque eu quero que vocês acompanhem o crescimento junto comigo. Nossa, o cheiro da laranja. Vocês lembram do início? Aquela massa seca que parecia que não ia dar certo? Ela já tá com uma cara de massa gostosa. Olha que lindo esse ponto de véu. Olha como a massa tá bonita. Ela tem uma certa tensão, ó. Se eu toco nela, parece uma capinha de tambor. Bem bonita tá a massa da gente. As casquinhas de laranja, gente, eventualmente pode cair uma ou outra. É só você grudar na massa de novo, tá? Você lembra daquelas dobras que eu fiz quando eu fiz no intervalo? Eu só dou uma esticada na minha massa, só para que eu possa jogar isso aqui para baixo e dobrar. Vou voltar ao lado, virar ao lado e fazer a mesma coisa, dobrar. Olha como a parte de cima ela vai ficando lisinha. Isso ajuda a dar uma tensão na massa. A mesma coisa, dobrei. Olha como ele já vai formando bolha. A mesma coisa, dobrei. Como eu quero uma bola, eu vou pegar essas duas partes e vou colocar para baixo. Tá ótima a nossa massa. Pronto. Essa massa, ela vai para sua primeira fermentação. A primeira fermentação dela vai demorar de 3 a 6 horas. Eu tô te dando um intervalo só para que você possa se programar. Esse intervalo é óbvio que ele pode tanto diminuir quanto aumentar. Isso é só uma margem, tá? Para você ter uma ideia, eu levei 7 horas para fermentar a massa teste que eu fiz aqui pro canal. Depois eu posso até te falar o tempo que eu levei para poder essa massa que a gente está fazendo aqui hoje fermentar. Ela tem que dobrar, de preferência triplicar. A massa, ela precisa estar totalmente tapada. Então, se a sua vasilha ela não tiver uma tampa, pode passar um filme plástico aqui e deixar ela bem vedada. Eu vou deixar tampado e vou aguardar o meu tempo, de 3 a 6 horas. Olha a nossa massa. Olha que coisa mais linda essa massa crescida e tá tão perfumada. A gente vai tirar essa massa. Gente, olha que coisa mais linda, mais airada, mais tudo está essa massa.
Agora no processo, eu vou fazer uma dobra, que eu vou fechá-la como se fosse uma carteira. Quando você manipula essa massa, você percebe que ela vai perdendo, obviamente, um pouco das bolhas de ar que foram geradas por conta da fermentação que já aconteceu. Não pegue na massa com muita firmeza, seja delicado. É uma massa muito delicada e ela é muito fácil de ser manipulada. Eu vou abrir um retângulo, vou fechar as minhas laterais, colocar uma lateral por meio, pode dar uma pressionada de leve para que ele cole. E aqui eu vou pegar outra lateral, dou uma esticadinha, também trago para o meio. Aqui eu vou pegar a ponta da frente e vou trazer para o meio. Não coloco no meio necessariamente, eu coloco um pouco antes do meio, porque depois eu vou pegar outra ponta, deixa eu colar essa, eu vou pegar outra ponta e vou colocar por cima de tudo. E toda a parte que ela está envolvida eu vou colocando para baixo. Toda a parte que ela está aberta, né? Eu vou colocando para baixo. Eu dou uma volta com ela segurando e puxo gentilmente na minha direção. E ela vai criando uma tensão aqui em cima. Eu viro e faço o mesmo processo. Viro e faço o mesmo processo. Olha como tá linda essa massa. E o engraçado é que quando você aperta, você sente as bolinhas de ar que são muito pequenininhas estourando. Esse processo que a gente acabou de fazer aqui, ele é para dar um pouco mais de estrutura. Eu tirei um pouco do gás dela e eu tô dando um pouco mais de estrutura para essa massa. Agora, vou pegar a massa e voltar para a tigela. E a gente vai passar por um processo de maturação. Esse processo de maturação, ele tem que levar no mínimo 8 horas e no máximo 24 horas. Então eu preciso me programar quando eu faço uma massa desse tipo em relação ao tempo, porque é o tempo da massa. Essa massa, ela vai render 2 colombas de 500 gramas aproximadamente. Aqui eu vou esperar ela voltar a crescer novamente. Quando ela começar a crescer, eu vou colocar na geladeira e aí eu só volto a mexer nessa massa amanhã. Praticamente 24 horas depois, a gente está de volta com a nossa colomba. Ontem, o que foi que aconteceu? Como o dia estava muito quente, eu praticamente coloquei ela no pote e já coloquei direto na geladeira. E mesmo assim, olha o tanto que ela cresceu. Ela cresceu bastante. No momento em que ela pega uma determinada temperatura na geladeira, que é uma temperatura bastante baixa, a fermentação dela ela começa a ficar muito lenta e a própria manteiga também ela vai endurecer a massa. Antes de fazer qualquer movimento com a massa da colomba, a gente tem que tirar da geladeira e esperar que ela volte à temperatura ambiente. Nós não podemos mexer nessa massa enquanto ela estiver fria, gelada, em hipótese alguma. A gente precisa deixar que ela volte à temperatura ambiente e aí sim a gente pode fazer o que a gente vai fazer agora. Vamos lá trabalhar com a massa? A massa ela tem bastante manteiga, então fica tranquilo que ela não vai grudar na bancada e não vai ser muito difícil de você trabalhar com ela. Ela tá muito macia, tá bem macia, e agora a gente vai porcionar. Aqui eu já tenho os tamanhos delas mais ou menos ok. A gente vai dividir para poder fazer o corpo e as asas da pombinha. Há uma dica super importante. Nunca rasgue a massa. Sempre use um cortador para você cortar ela reta. Aqui a gente vai deixar 300 para a gente fazer o corpo. E as asas nós vamos fazer com 280, 140 cada asa. Prontinho. Já porcionei a massa da forma como eu preciso. Esse daqui que eu peguei foi a parte maior. Então, é o corpo. O corpo é essa parte mais longa que eu tenho. Mas também a parte mais fina, tá vendo? Aqui eu vou pressionando bem lentamente para poder esticando a massa, tá? Eu só vou medindo mais ou menos porque eu quero ver, por exemplo, qual o tamanho que tá dando ali. O que eu tenho que fazer é uma coisa super simples, que é uma salsicha. Quando eu coloco aqui, eu já consigo ver que ela já tá dando mais ou menos ao tamanho que eu preciso ali pro meio. Eu só quero dar uma esticadinha para poder enrolar ela um pouquinho mais. Eu vou começar a enrolar da parte que está menor até a parte que está maior. Se você quiser abrir isso aqui em um retângulo, você pode ir esticando aos poucos. Aqui a gente vai começar a enrolar.
vira a parte de baixo e dá uma pinçada justamente na área onde ela é para colar. Pronto. Não tem problema, ela não ficou colada direito. O que a gente quer é exatamente isso aqui. Eu vou chegar na minha forma e vou checar. Ela ainda pode esticar um pouquinho mais. Para isso, o que eu faço? Com a mão mesmo, a própria massa ela me dá essa estrutura, tá? Eu venho nos cantos onde eu vejo que ela tá levemente mais gordinha e vou fazendo pequenos ajustes aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer a asa. Da mesma forma, eu vou pressionar a minha massa e aqui eu vou dar uma enrolada nela. Puxei para poder colar um pouco. Essa parte aqui que tá aberta, eu vou dar um beliscão nela. Eu vou fechar e vou colocar para baixo. Aqui, a mesma coisa. Eu fecho e coloco para baixo. Eu vou ver aqui o tamanho do espaço. Ele tá mais ou menos no lugar. O fechamento dela fica melhor, tá vendo? Porque é uma massa menor. Aqui eu só vou dar uma massa. Você tá vendo que ela tem uma curva aqui na forma. Então eu já vou colocar ela levemente curvadinha. E vou colocar ela aqui. Fiz a minha primeira asa, vou para a segunda. A mesma coisa, eu enrolo, puxo para poder colar, fecho as laterais, vou dar aquela leve curvadinha, pronto. E aqui eu coloco. É assim que ela vai ficar. Ah, mas eu não preenchi esses lados. A própria massa que vai cuidar de preencher esses lados, ela vai fermentar e ela vai ficar até o ponto que a gente precisa antes de colocar no forno. Eu volto aqui para poder mostrar esse ponto para vocês. Acabei de modelar as pombas e aqui elas estão prontas para a próxima fermentação. Essa massa, ela vai crescer bastante no forno. A massa, ela é extremamente mole e ela vai ficar cada vez mais sensível à medida que ela comece a fermentar. Eu já coloco na forma ou na assadeira onde eu vou assar. Não dá para colocar isso aqui direto no forno, porque como você pode ver, ele não tem estrutura, então eu vou pegar aqui e eu vou perder a aeração, eu vou perder molde, eu posso inclusive perder toda a estrutura que foi criada depois que a massa ela foi fermentada. Então eu já vou colocar essa massa para fermentar no lugar onde eu vou assar. E essa é a última vez que eu vou simplesmente tocar na minha massa. Essa massa, ela não pode fermentar sem uma cobertura. Aqui em casa, eu utilizo esse recurso. Para mim é simples porque eu gosto, eu coloco aqui, eu já mantenho ela levemente abafada, então ela tá protegida do ar externo. Se você não tiver um pote plástico grande para poder fazer essa cobertura como eu fiz, você pode utilizar saco plástico, mas não deixe ela em contato com o ar. Ela vai para a segunda fermentação e a gente volta para mostrar ela antes de ir ao forno. Até daqui a pouco. Olha o tanto que fermentou a nossa colomba. Além de muito bonita, ela tá muito perfumada. Vocês lembram da cobertura que a gente fez? Aqui a gente tem ela. Eu tirei da geladeira, ela já tem um pouco tempo, porque eu preciso que ela tenha uma certa flexibilidade na hora de colocar. Você pode aplicar essa cobertura tanto com uma colher, quanto com um saco de confeitar. O saco de confeitar, você consegue preencher melhor todos os lugares. E a colher, você vai precisar de mais cuidado na hora de colocar. Essa cobertura, à medida que você coloca, ela vai se espalhando e vai derretendo. Presta atenção. Eu vou começar a colocar aqui, vocês vão ver. Não queiram cobrir tudo no primeiro momento. Façam só as áreas que são mais centrais. Eu vou voltar no primeiro que eu coloquei. Olha como ele já esparramou um pouco, assentou. Eu só faço isso aqui no momento exato que eu vou colocar no forno. O forno já está pré-aquecido, na verdade, 180 graus. Vocês lembram que a gente fez duas, né? E é claro que eu já montei essa segunda. E aqui tá a segunda colomba. Daqui a pouco eu trago assado, pronto pra gente provar. E 36 horas depois, estamos com a nossa colomba assada, esfriada, pronta para ser degustada. Gente, olha o resultado. E aqui eu quero já compartilhar uma coisa para vocês. Olha o brilho que a gente tem nessa cobertura. Essa coisa craquelada que tem em cima, isso dá um charme. Esse pão tá muito cheiroso. Eu vou partir pra gente ver. Acho que eu vou na cabeça da pomba. Gente, dá uma olhada na maciez desse pão. Olha pra isso. Ó.
Olha que coisa mais macia. A forma, ela solta bem fácil da lateral. Então, ó, se você puxar, tirar o pão todo, você vê que ele sai, ele solta todinho. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou rasgar essa massa para vocês verem. E olha como ela desfia. Olha como isso é fofinho. A massa, ela é muito, muito, muito fofinha. E ela, à medida que você vai comendo, como ela tem bastante manteiga, e tudo vai derretendo e tudo vai dissolvendo na boca, e esse gostinho da laranja, sensacional. Úmida, macia, saborosa, perfumada. Gente, eu espero muito que vocês tenham curtido essa receita, porque ela de fato é uma receita muito saborosa, muito fantástica. E olha o tanto que rende, e olha como cresce. Muito feliz em poder compartilhar essa receita com vocês. Feliz ainda se você conseguir reproduzir essa receita aí na sua casa. Marca a gente lá no Instagram, @teugostinho. A gente vai ter o maior prazer em ver como é que ficou a sua receita. E postá-la na página da gente também, para poder incentivar mais gente a fazer. Um beijo, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Não esquece, hein? Até o próximo vídeo. Tchau!